precisam entender um pouco sobre o COP. COP significa Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. É a autoridade máxima para a tomada de decisões sobre os esforços para controlar as emissões dos gases do efeito estufa. É um encontro para revisar o cumprimento dos países, analisar os inventários de emissões e discutir novas descobertas científicas sobre o tema. A COP6 foi realizada no período de 13 a 24 de novembro de 2000, em Haia, Países Baixos. O encontro foi uma amostra das dificuldades de consenso em torno das questões e mitigações. Na tentativa de reverter o aquecimento global do planeta e as consequências catastróficas anunciadas, inundação, desaparecimento de amplas faixas de terra e câncer de pele. 84 países participaram dessa conferência em busca de um acordo. Divergências entre países que assinaram o documento, entanto, impedimento que o seja ratificado. Agora em Haia, na Holanda, durante 2 semanas, 84 países participaram da Conferência Mundial sobre o Clima que deve acontecer em detalhes sobre a aplicação do protocolo. O desacordo maior vem entre países industrializados, chamado de Grupo Umbrella, liderado pelos Estados Unidos. Esse grupo receia que as normas escritas travem o desenvolvimento da economia. A posição do Grupo Umbrella pode se chocar com a posição rígida da União Europeia, no sentido de desenvolver menos enquanto na questão do aquecimento do planeta. A definição impressionante do Protocolo Kyoto faz parte de um processo conturbado. Professor, o que é o Protocolo de Kyoto? O Protocolo de Kyoto, assinado em 1997, previu que todas as nações industrializadas, incluídas no anexo 1, teriam que reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa em 5,5%. Isto em relação aos gases que eram emitidos em 1990. E foi dado um prazo de 2008 a 2012 para que estas nações cumpram o compromisso. Esta conferência foi rapidamente marcada por veementes discussões políticas sobre uma proposta dos Estados Unidos para permitir que áreas agrícolas e florestais pudessem ser incluídas em sumidores de carbono. Se a proposta tivesse sido aprovada, os Estados Unidos poderia cumprir com a grande parte da obrigação de reduzindo suas emissões de gases do efeito estufa. Também ficou claro que havia uma incerteza quanto à possibilidade de ações para os países que não fizeram as suas obrigações de reduzir emissões. A reunião terminou quando os países da União Europeia recusaram uma proposta de compromisso. Na realidade, as emissões fracassaram. Foi acordado que as emissões seriam retomadas em conferências extradiárias em julho de 2001. Quando as partes reuniram-se novamente, cerca de 6 meses após o fracasso das negociações em Haia, as expectativas de enxergar um resultado não eram altas. Os Estados Unidos, com seu novo presidente Bush, que definitivamente rejeitou o Protocolo de Kyoto, passaram a participar das negociações apenas como observador. Apesar do baixo nível de expectativas, foi alcançado um acordo sobre várias questões importantes. Estes incluíram a medida com que as florestas e outros sumidores de carbono poderiam ser incluídos nos orçamentos dos países para as emissões de gases do efeito estufa. Os Estados Unidos também contestaram sobre a inexistência de metas para os países em desenvolvimento.